Amém, irmãos? Então vamos salmodiar, vamos abrir no Salmo 70. É uma súplica de Davi. Salmo 70. Diz assim a palavra do Senhor: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da tua vergonha os que dizem: ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Até aqui. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia em tua presença. Obrigado pela oportunidade que nós temos de cultuar, de aprendermos a tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos ensinando a tua palavra, que nós possamos aprender de ti, que possamos ser edificados através do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos para o nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 12. Vamos continuar na nossa epopeia do pai da fé, Abraão. Gênesis 12. Nossa leitura vai ser no versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: e havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Até aqui. Veja, irmãos, aqui nós temos que entender um pouco o quadro. Primeira coisa, nós estamos vivendo uma sociedade agrícola. O que Abraão fazia? Ele era pastor de gado. Gado precisa de pasto e gado precisa de água. E na região da Galiléia é interessante por quê? Por exemplo, lá no Egito tem o rio Nilo desaguando no mar. Uma vez por ano chove na cabeceira do rio. Quando chove na cabeceira do rio, o rio transborda, a terra é irrigada automaticamente, encharca, assim que o rio baixa, é só plantar, está lá. Agora, como é que você faz isso na região de Israel? Que o Mar Morto, para vocês terem uma ideia, o Mar Morto é uma grande depressão, ele está mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Se você pudesse olhar uma foto de Israel, ia ter o Mar Mediterrâneo, Israel, uma cadeia de montanha e o Jordão e o Mar Morto. Não bastasse isso, o Mar Morto é salgado. Não serve para nada. Então Israel e os povos cananeus dependiam do quê? Dependiam de regime de chuva. Segundo a Bíblia, quem é que pode mandar chuva? Deus. E o que a gente percebe? Existe um padrão na Bíblia, é muito interessante, em várias situações que houveram moveres de Deus, alguns desses moveres foram precedidos de fome. Vira e mexe nas histórias do Antigo Testamento, a gente vê Deus trazendo fome sobre a região, trazendo secas, trazendo dificuldades. Numa cultura como essa, veja, se hoje em dia você vem em Curitiba,
Nós estamos passando rodízio de água, porque o regime de chuva esse ano não foi bom. Com toda a tecnologia que nós temos, com todo o recurso de represamento, aí o que acontece? Naquela época não tinha nada disso. Tudo tinha que ser natural. O máximo que eles conseguiam fazer era um lago. O máximo que eles conseguiam fazer era desviar o curso de um rio. Mesmo assim é muito custo. Agora, quando Deus vem e põe a mão, aí fica mais difícil. Por quê? Porque o principal fator que pode mandar chuva está colocando a mão e mandando seca. E é interessante como essas secas, essas fomes, elas movimentam a vida das pessoas, principalmente aqui, gente, nós estamos falando aqui de quase 4.000 anos atrás. 4.000 anos é muito tempo. Uma vida completamente diferente da que a gente vive. Ó, eu pego aqui esse copo e tomo água. Essa água veio da torneira. Eu tenho uma caixa d'água. Eu tenho uma tubulação. Naquela época eles não tinham nem água tratada. Eles dependiam de abrir um poço sem contaminação para poder beber daquela água sem morrer. Porque uma água não tratada mata você de diarreia aproximadamente entre 3 e 7 dias. Não sei se você sabe, um dos maiores perigos que tem até hoje é morrer de diarreia por causa de água contaminada. Hoje no mundo, 3 em cada 10 habitantes do mundo não tem água tratada. 2020, 1/3 da população do mundo não tem água tratada. Imagina 4.000 anos atrás. O que nós estamos falando? E Deus, na sua maestria, trabalhando com os agentes da natureza, ele simplesmente, literalmente, ele controlava toda a ação daquelas populações. Tudo. Quer ver que interessante? Eu separei alguns textos aqui. Vamos lá. Gênesis capítulo 26. Mesmo livro do Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26, versículo 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha que interessante, a Bíblia registra que houve uma segunda fome. Quanto tempo depois? Aproximadamente aqui, 50 anos depois. Por quê? Porque quando veio a primeira fome, Abraão tinha 75 anos. Abraão foi pai com 99. Isaque se casou com 40, quer dizer, Abraão já tinha 139 anos. No mínimo aqui, Abraão estava perto da sua velhice. Abraão viveu 175. E a Bíblia registra que aquela primeira fome é a que nós acabamos de ler, essa daqui é a segunda fome. O que provocou? Isaque foi até Abimeleque. Abimeleque não é nome, Abimeleque é título. Como se fosse presidente, como se fosse rei, como se fosse César. Por isso que você vê vários Abimeleque na Bíblia. Fala, nossa, esse cara não morre? Não, é porque é título. Quer ver um outro exemplo? Veja que interessante. Gênesis 43. Também versículo 1. Olha o que diz. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu o quê? Como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Quem é que está aqui? Esse pai é o filho de Isaque, Jacó, que aqui já é chamado Israel. Mais ou menos
50, 60 anos depois que Isaac foi até Abimeleque. Aproximadamente 100 anos depois da primeira fome. O que houve? Fome na terra. O que Deus provocou? Os irmãos de José, que venderam ele como escravo para os midianitas, tiveram que ir lá comer na mão de José, sem saber que estavam comendo na mão de José. Olha o mover de Deus. Quem mandou José como escravo para o Egito foi Deus. Mas quem resolveu toda a situação e que usou José para resgatar seu povo e para trazer o povo para o Egito e transformar aquelas 75 almas em mais de 3, 4 milhões de pessoas que iam sair 400 anos depois, foi Deus. Uma nação teria que ser formada. As promessas que foram feitas a Abraão tinham que se cumprir. Como é que Deus age? Trouxe fome. Quer ver mais uma passagem próxima? Gênesis 47, versículo 4. Aqui é os irmãos de José falando. Disseram mais a Faraó: viemos para peregrinar nessa terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamo-te que teus servos habitem na terra de Gósen. O que acontece? Pastores de ovelhas e pastores de gado eram abominação para os egípcios. Assim que Jacó e os irmãos foram conversar com o Faraó, José deu a dica, falou: olha, pede para ele mandar vocês para a terra de Gósen, porque ali é uma terra própria para pastagem e não vai ter problema. Eles sabiamente falaram, mas o que fez eles peregrinarem? A fome na terra. Percebe? Deus usando os agentes naturais, usando coisas que para nós parecem corriqueiras, porque eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, já tinha feito chover. E normalmente eu ia fazer o seguinte, eu ia trazer uma chuva substancial, numa quantidade certa, à noite, a hora que eu estava dormindo, para não atrapalhar nem o culto, nem meu dia de trabalho, nem o dia que eu estou ou nos morros ou pedalando. Mas como eu não sou Deus, não posso fazer isso. Mas Deus mexe através disso. Aí você pergunta, por que Deus traz fome? Isso aqui é uma outra coisa importante. Por que Deus traz seca? E isso já nos liga nos dias de hoje. Vamos abrir, 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28. Aqueles que trouxeram Bíblia, pode abrir sua Bíblia. Aqueles que não trouxeram, você senta do lado de um bom cristão e leia juntamente com ele. Ô, maldade. Se quiser, uma pega lá, viu? Ó, pega a Bíblia vinho lá para ela. Não acho, pelo menos. Ó, bege, aqui em cima, lá direito, piá. Isso. Deuteronômio 28. Não podia perder a piada, né, irmã? Deuteronômio 28, versículo 23. Aqui é uma aliança que Deus fez com o povo no vale perto de Siquém, onde Abraão foi a primeira vez, onde tinha o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Essa aliança foi determinada a lei mosaica. Dentro da lei existe um princípio que envolve essa questão de fome. Aí você tem condição de entender o que Deus faz quando traz seca. O que Deus faz quando Ele tira a chuva da terra. Então vamos lá, Deuteronômio 28, versículo 23, diz assim. Vamos ler o 22. Tem que ler o 21, em homenagem ao irmão Fábio.
O Senhor fará pegar em ti a pestilência, até que se te consuma da terra, a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica, e com febre, e com a inflamação, e com calor ardente, e com a secura, e com crestamento, e com ferrugem, e te perseguirão até que pereças. 23. E os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Quem é que fecha o céu? Deus. Quem é que traz a seca? Deus. Para quê? Juízo. Juízo. A questão é que nós temos uma visão muito infantil de Deus. Na verdade, a gente, em vez de nós se acomodarmos com o Deus da Bíblia, nós criamos um ídolo, à nossa maneira, que a gente chama de Deus da Bíblia. Esse ídolo na nossa cabeça não traz juízo. Esse ídolo na nossa cabeça é só amor. Esse ídolo na nossa cabeça, para muitos, é um supermercado. Só que a Bíblia não mostra, como eu costumo dizer, aquele bom velhinho, barrigudinho, que você faz coceguinha na barriga e ele ri. Nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o grande El Shaddai. É um Deus que julga a terra. Quem trouxe a peste do Covid para a terra? Deus. Quem pode curar? Deus. Quem pode nos livrar? Deus. Quanto antes você colocar isso na cabeça, que o mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que te salvou, é um Deus que executa juízo. Você vê, a nossa região está passando por juízo. Agora, nós não temos condição de ter uma radiografia espiritual da região, nós podemos ter indício. Mas os irmãos concordam que se a chuva falhou, Deus trouxe juízo para a nossa região? O que a gente tem que fazer nesse caso? Oração estilo Daniel. Senhor, perdoa o nosso pecado. Tem misericórdia de nós. Veja o que vai gerar. Nós estamos sentados em cima praticamente do celeiro do Brasil. O estado vizinho nosso aqui, o Mato Grosso do Sul, está com o pior regime de chuva dos últimos 50 anos. O Rio Paraguai, que corta o estado do Mato Grosso do Sul, está com a pior vazagem em 70 anos. Aonde que está o celeiro do Brasil? Mato Grosso e Paraná. Só para ver se você tem uma ideia, o milho, que alimenta as galinhas, que alimenta os animais, está 5 vezes mais caro. A soja está quase 10 vezes mais caro. Isso quer dizer o quê? Cavalo da fome, que vem na sequência do cavalo da peste, cavalgando como nunca. Nossa, o pastor tem uma visão. Não, o pastor pegou um óculos bom, abriu uma Bíblia e leu. Não precisa ser um gênio para entender o que tem que fazer de forma prática. Precisa aparecer um anjo para explicar para você que é hora de guardar dinheiro, para explicar para você que você tem que ser sábio nas suas finanças, para explicar para você que você tem que vigiar, porque senão o ano que vem você vai quebrar a cara e depois vai chorar as pitangas. E aí você vai descobrir na sua Bíblia que Deus te avisou sobre o que ia acontecer há 2000 anos atrás. Quem está trazendo toda essa complicação é Deus. Cabe ao povo fazer sua parte. Você vê, a Bíblia fala no livro de Atos que o profeta Ágabo profetizou que haveria grande fome na terra.
Na época do imperador Cláudio, imperador romano. Essa fome aconteceu entre 46 e 49. A igreja de Jerusalém quebrou. Literalmente. Quebrou de um jeito que as igrejas da Ásia, as igrejas da Europa, que eram extremamente pobres, formadas por escravos, tiveram que fazer coleta para que Paulo e outros irmãos levassem dinheiro para lá. Aí você vai falar, mas pastor, não era essa igreja que vendia as propriedades para suprir as necessidades? Não era essa igreja que compartilhava tudo? Não era essa igreja que quando Pedro passava, as pessoas punham os doentes para que a sombra deles passasse em cima, para que fosse curado? É essa igreja que foi colocada debaixo do efeito do juízo. Sabrina e o Júlio lembram, 2014, avisei. Cumpriu. Claramente, tenho gravado a palavra. E eu falei, ó, gente, não foi anjo, não foi nada. Estou avisando de novo. Lembram quando, segunda semana de fevereiro desse ano, eu reuni a igreja? Não avisei tudo, não aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, naquele mês eu paguei o óleo de soja R$ 2,75. Está R$ 6,80, com expectativa de ir para 9. Mas eu não preciso da expectativa da CBN, nem da Jovem Pan. É só ler Bíblia. Juntamente com o cavalo da peste, vê o cavalo da caristia. Eles cavalgam juntos. Juntamente com o cavalo da guerra, vê o cavalo da fome. Eles cavalgam juntos. Que cabe a mim? Pô, eu tenho fonte de inesgotável sabedoria. Que cabe a mim? Obedecer a palavra de Deus, ser maduro, ser prudente e fazer o que tem que ser feito. E em fazendo o que tem que ser feito, você vai ver a turma, inclusive cristãos, desavisados, se arrancando os cabelos. Porque não foram prudentes. Mas a Bíblia está avisando. E fome, peste, guerra, são juízos anunciados pelo Senhor. Apocalipse 6, quem quebra os selos é Jesus Cristo. Os cavalos só podem sair se Jesus quebrar o selo. Nosso amado Salvador, querido Salvador, o amado da nossa alma, é Ele que libera os cavalos de juízo sobre a humanidade. Compreende esse doce equilíbrio? E é o que aconteceu com Abraão aqui. Agora, Abraão, nesse caso, ele toma uma decisão que para muitos é duvidosa. Para onde que Abraão vai? Egito. Vamos ver o que aconteceu? Vamos voltar lá, Gênesis capítulo 12. Vamos ver se ele tomou uma decisão sábia ou não. Gênesis 12, versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: essa é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Até aqui, vamos fazer uma pausa. Gente, primeira coisa interessante, Sarai tinha 65 anos de idade aproximadamente aqui. E a Bíblia fala que ela era uma mulher extremamente bonita. E a narrativa bíblica conforme mostra isso. Só que olha que interessante a estratégia de Abraão. Já começou mentindo, ou com uma meia verdade. Veja, Sarai era irmã dele. Ela era filha do mesmo pai. Lembra que eu expliquei?
as chamadas endogamias, casamentos dentro da família. Só que ela não era uma simples irmã. Ela coabitou com ele. E Abrão ficou com medo de ser morto. Veja, uma pergunta, só para a gente alinhar. Deus não tinha prometido para Abrão que faria dele uma grande nação? Tá. Morto gera uma grande nação? Não. Concorda que faltou confiança? Abrão olhou pelos olhos naturais. Eu vou entrar naquela terra, quando olharem minha mulher, vão me matar. Primeiro, não era lugar para ir. Se ele corria risco de vida, ele já sabia que aquele povo não era flor que se cheira. Vê? Mesma coisa assim. Vamos dizer uma comunidade da periferia do Brasil, onde a gente sabe que as gangues de droga imperam. Onde nós temos a informação que, por exemplo, eu não sei muito do assunto, mas após as 8 horas da noite é arriscado ser assaltado e morto. Eu vou passar de carro naquela região às 8 horas da noite ou às 10 da noite? Não. Se eu sei que eu corro risco de ser morto, eu vou? Não. Primeira coisa que a gente vê, parece, pelo estilo da narrativa, que Abrão não estava muito firme naquilo que estava fazendo. Isso é uma das coisas legais da Bíblia, porque parece eu e você. Vocês concordam que na nossa vida, várias vezes a gente toma atitude sem a determinada firmeza? Infelizmente na nossa vida a gente age errado também. Infelizmente na nossa vida a gente se expõe a riscos desnecessários que não precisava. Por falta de discernimento e às vezes até por falta de buscar uma orientação clara de Deus. Então, Abrão já induz, e o que é pior, ele não coloca só ele em pecado. Ele joga Sarai, sua mulher, em pecado. Outro detalhe, ele corre o risco de que Sarai seja violada. Porque olha o que vai acontecer. Versículo 14. Olha que interessante. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. No mundo antigo, havia um hábito. Vamos supor que aqui nós temos um clã. E a gente viaja junto aqui pelo interior do Paraná. De repente, eu vou chegar com a minha tropa em Curitiba. Em Curitiba tem um líder, o Rafael Greca. Qual era o hábito dessa época? Eu chegava diante do Rafael Greca, me apresentava, fazia um tipo de um acordo comercial com ele, onde o meu clã, que era menor, reconhecia ele como um líder maior, e eu passava a usufruir das benfeitorias da região. Como prova de boa fé, eu pegava uma mulher do meu clã e mandava ela para ser esposa do chefe do outro clã. Em troca, muitas vezes o chefe do clã me enchia de presentes. É o que aconteceu aqui com Abraão. Uma coisa interessante para constar aqui. Essa história aí, em 20 anos de Bíblia, nunca aprendi. Aí peguei um estudo do Roman. Vocês têm a Bíblia. E ele mostra esse hábito no mundo antigo. E por isso que aconteceu com Isaac, e por isso que aconteceu com os outros. Eu chegava numa região, fazia um acordo comercial. Para selar o acordo, eu mandava uma mulher do meu clã. E em troca, eles mandavam coisa e falavam, nossa, mas a mulher é uma propriedade. Olha,
Se você olhar com os olhos de hoje, você vai dizer que sim. Mas se você olhar com os olhos daquela época, no caso ela ia casar com o homem mais rico da região. Que numa sociedade agrícola, sem recursos, sem nada, não era mau negócio. Percebe que nós temos que ir lá para a época da Bíblia. Na verdade, para uma mulher, era uma honra ela ser enviada. Porque eu pergunto, se eu tiver que mandar uma esposa para um líder, para agradar ele, sei lá, um acordo, eu vou mandar para ele uma encrenca de duas pernas? No caso aqui a gente vê, por que eles pegaram Sarai? Porque ela era muito formosa. Não tinha só Sarai de mulher no clã de Abraão. Tinha várias mulheres. Só que a mais bonita era Sarai. A que foi gabada diante de Faraó foi Sarai. Percebe como a nossa cabeça humanista, século XXI, contaminada pela mídia, já inverte tudo? Na verdade foi uma baita honra. Lógico, está tudo errado. Mas foi uma baita honra para Sarai. Agora, qual é o problema dessa passagem? O que Deus tinha feito para Abrão? De ti farei uma grande nação. Com quem? Com Sarai. Se Sarai deixasse de ser esposa de Abraão e passasse a ser esposa de Faraó, o que aconteceria 2000 anos à frente com a linhagem do Messias? Como é que Cristo ia vir da descendência de Abraão, raiz de Davi, segundo o filho que Abraão ia ter de Sarai? Percebem? Aqui a gente não sabe exatamente o que Abraão pensou. Mas no meu modo de ver, Abraão sabia que havia uma promessa à frente, mas nem passava pela cabeça que da linhagem dele havia o Cristo, o Messias. Não havia nem povo de Israel construído, feito por Deus. O que havia era, entre aspas, um velho de 75 anos com uma senhora muito bonita de 60 anos, estéril. Era isso que havia. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: Faraó, sem saber, mexeu em coisa séria. Eu pergunto, trazendo para o nosso tempo hoje, você nunca fez nada na sua vida em que você arrumou uma encrenca com Deus por agir desavisadamente? Quem já fez isso, levanta a mão. Gente, teve coisas que eu já fiz na vida que quando passou 2 semanas, 1 mês, eu olhei assim e falei: o que eu fui fazer? Que bucha que eu fui arrumar? E aí começa o clama-clama, né? Aí veja, você não é maluco nem nada, Senhor, me perdoa. Ó, reconheço que pequei nisso, pequei naquilo, não te consultei, tal. Quantas vezes a gente não faz isso? Aí eu pergunto, Deus é responsável pelas nossas consequências? Não. Deus é perdoador? Opa, fechou. Está perdoado. Filho, se arrependeu, que bom, está perdoado. Não me lembrarei da tua transgressão. Só que agora é o seguinte, filha, você vai pegar os seus homens, e você vai pegar o maior exército da terra, você vai invadir lá o palácio de Faraó e vai arrancar sua mulher de lá. É isso que Deus fez? Não fez. Graças a Deus, Deus não fez isso. Você percebe o tamanho da bucha? Abraão sabia. Ele conhecia os egípcios, ele conhecia o hábito, ele sabia que podia dar encrenca. O que ele foi cutucar? Só que aí entra uma coisa interessante, veja. Abraão ganha presentes, vacas, ovelhas.
Mesmo no meio da encrenca, Deus ainda abençoou Abraão. Por quê? Porque as bênçãos de Deus, elas independem. Deus não vai me amar mais ou vai me amar menos. Deus é Deus. O que Ele tem pré-determinado para mim, está feito. Come a chibata no lombo? Come. Eu pergunto, quando levaram o Sarai para dentro do harém de Faraó, na primeira noite, será que Faraó dormiu? Você, marido, se levasse sua esposa, mulher bonita, como é que você ia passar a primeira noite? Eu vou dizer mais ou menos como é que você ia passar. Quando desce 1h, você ia estar na porta da tenda, com seus empregados segurando, você ia falar, eu vou lá e vou matar esse cara agora. Porque se ele tocar um dedo na minha mulher, eu vou castrar ele. Concordam? Se eu levo para o meu harém, eu levo para quê? Para enfeitar? Eu levo para o meu harém para dizer, aquela ali é minha mulher, ó, só deu despesa. Até agora gastei 18 vacas, 32 ovelhas, 4 baúzão de tesouro. Mas cara, você está maluco, só tem despesa. Não, mas com essa eu não vou coabitar, é só para gastar dinheiro mesmo que está sobrando aqui no Egito. Eu quero mostrar que o Egito é poderoso. É isso que Faraó ia fazer? Percebe a situação que... Está conseguindo ler a gravidade do problema? Coisa séria. Tudo isso porque Abraão não agiu guiado. E ele já sabia, gente, nós sabemos que vai dar errado. Lógico, quem aguenta minhas broncas é a Paula, né? Que ela está do lado. Mas várias vezes ela já veio conversar comigo e falar, amor, ó, nem abre a boca. Já sei o que você vai falar, é não. Isso aí eu não faço. Ela, como não é boba nem nada, dá aquela baixadinha na cabeça e fala, é verdade, você tem razão. Porque às vezes, 2 defeitos que a gente tem. Mulher é um pouco mais mole. E homem é um pouco mais... Eu não vou falar otário, bobão, né? Porque senão eu vou acabar. Mas homem é mais afoito. Mais atirado. E aí quem vai aguentar ele reclamando é a esposa em casa. Só que aí já está feita a besteira. Já arrebentou tudo. E como o casal é um só diante de Deus, os dois vão ter que aguentar. Segue aqui uma chave, que eu imagino que é um muro de proteção. Eu já tenho que ter uma regra pré-estabelecida. Vou dar uma coisa muito comum. Eu já vi casais se divorciarem porque uma irmã ou um irmão foi morar na casa deles. Regra de proteção: não se mora com ninguém. Ah, mas ele está debaixo da ponte, ó, faz conta, se não é melhor dar um jeito de pagar um quarto, alguma coisa, entendeu? Eu já vi muito casamento ser destruído por causa de irmã junto. Nossa, mas o pastor é muito duro, vou deixar minha irmã debaixo da ponte. Olha, vai ali com calma, nós estamos falando de uma maneira genérica. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Para você chegar a ficar embaixo da ponte, é um processo. Esse processo tem etapas, não acontece de um dia para outro. Vocês percebem? Estou falando de uma maneira genérica, estou dando um exemplo catado. Então a gente já tem para o muro de proteção. Aqui em casa não vem morar ninguém. Posso avaliar uma exceção, ou faço, entendeu? Mas a regra, não. Aqui em casa nós não compramos a prazo. E não gastamos do nosso orçamento mais do que 15% em parcela. Muro de proteção. Não pago juro. Vou dar um exemplo bobo. Aqui em casa a gente não vai no supermercado sem jantar antes. Coisas bobas. Mas isso aí ajuda, quebra menos a cara. Amém? Os irmãos estão só matusquelando. Vamos abrir aqui, mostrar uma coisinha para vocês. Gênesis 20. Eu acabei me empolgando,
na homilia, né, Rodrigo? O cara fala, nossa, o pastor virou católico. Quem aqui já foi católico? Vocês sabem que na missa católica tem a homilia. O que é a homilia? A homilia, eles lêem um trecho da Bíblia, explicam o que teve ali e daí aplica. Isso é cristão, não é católico. Isso é cristão, entendeu? Mas vamos lá, Gênesis 20, versículo 1. E partiu Abrão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abrão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara, segunda vez. Outro rei. Lembra do hábito da região? Quando um clã menor chega, uma mulher é tomada. Nós vamos estudar esse caso, eu não vou me atentar nele aqui hoje. Só estou mostrando para vocês. Agora, quer ver onde vai bater isso? Olha que barato, agora eu vou mostrar na Bíblia para vocês que isso aí era um hábito que se arrastou. Primeiro livro dos reis, mais à frente, capítulo 10. Você vai uns 12 livros para frente. Primeiro Reis 10, vai passar por 1 Samuel, 2 Samuel, vai chegar em 1 Reis. Não chega a 12 livros para frente, não. 1 Reis 10. Versículo 14. Olha que interessante. E o peso do ouro que se trazia a Salomão, cada ano, era de 666 talentos de ouro, além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especieiros, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada paves. O que está mostrando aqui? As riquezas de Salomão. O que está mostrando aqui? Que Salomão tinha negócio com todos os reis da Arábia. Olha que a Arábia é grande. Aí você pergunta, peraí pastor, como que Salomão conseguiu ter negócio com todos os reis? Cara, precisa ser bom. Não tinha internet, não tinha telégrafo, não tinha telefone. As rotas comerciais eram disputadas com bandidos. A ladroagem comia solta. Imagina o que é você transportar 666 talentos de ouro. Se a gente colocar aqui a medida do talento, eu não tenho anotado. É muito ouro. Esqueça essa bobeira do 666, tá? Vocês já vão ver os pastores falar as besteiras. Ah, que a ruína de Salomão estava anunciada quando ele trouxe 666 ciclos de ouro. Bobeira. Isso aí não tem nem pé nem cabeça. É absurdo. É um número, é uma quantidade de ouro, só que é muito ouro. Aí você fala, mas como é que ele conseguiu? A Bíblia explica. Olha que barato. Capítulo 11 de 1 Reis. Versículo 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Olha o 3. E tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Como que Salomão chegou nesse número? Eu pergunto, um homem tem condição de desposar fisicamente 1000 mulheres no ano? Não tem. O que essas mulheres eram? Princesas. Como que elas chegaram lá? Acordo comercial.
Cada mulher dessa viu interesse comercial. Salomão olhou. O pai de Salomão ganhou muitas terras através da espada, que foi Davi. Salomão não foi um grande guerreiro. Até quando ele se envolveu com guerra, ele levou as invertidas. Mas na parte comercial, ele era imbatível. O reino dele negociou. Pra você ter uma ideia, Salomão chegou a ter frota de navio de transporte no Mediterrâneo, que chegou a ser afundado por tempestade. Coisa grande. Aí você fala, nossa, como Salomão era sábio. Só que da mesma maneira que Abraão, ele desobedeceu a Deus. E essas mulheres perverteram o coração. E na velhice ele queimou incenso para outros deuses. Salomão foi salvo? Imaginamos que sim, porque uma vez salvo, sempre salvo. Só que quando você pega o livro de Eclesiastes, qual a confissão dele? Tudo que eu quis fazer debaixo do sol eu fiz. Tudo aquele que meu coração se inclinou a fazer eu fiz. Só que no fim da vida eu descobri que tudo isso era vaidade. Tudo isso na verdade era orgulho. E essa palavra vaidade é orgulho, presunção. Tudo isso foi correr atrás do vento. Pagou um preço extremamente caro. Mas era hábito na época. Qual a diferença entre a época de Abraão e a época de Salomão? 1200 anos. Aproximadamente. E o hábito se manteve. Quando um clã se juntava com outro clã, mandava uma esposa. Agora, na boa, abrindo parênteses a palavra, sabe o que é sustentar 1000 princesas? Será que princesa dá despesa? Sorte que não tinha shopping center na época. Você imagina o que é sustentar? Tanto é que a carga tributária na época de Salomão era absurda. Os impostos. Foi o que fez dividir o reino. Mas esse não é nosso assunto. Vamos voltar lá no Gênesis. Gênesis 12. Vamos avançar mais um pouquinho. Eu acabei usando demais os exemplos. Tem coisa importante para falar. Deixa eu parar de me empolgar. Orem por mim, irmãos. Vamos lá, Gênesis 12, versículo 17. Diz assim: feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que disseste a minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. E agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordem a seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo que tinha. Qual foi o resultado aqui? Abrão e seu clã foram expulsos do Egito. Foram tirados fora do Egito de uma forma que Faraó mandou até os soldados escoltar. Só que Faraó teve a dignidade, como um grande estadista, de manter tudo que tinha dado para Abrão. Primeira pergunta: como que Faraó descobriu que Sarai era esposa de Abrão? Não sabemos. A Bíblia não revela. O que eu sei é que o Todo-Poderoso, de uma maneira que a Bíblia não registra, mostrou para Faraó que tinha coisa errada. E se comunicou de maneira eficaz, que Faraó descobriu até que ela era mulher. Isso é o legal de Deus. Quando Deus quer nos comunicar algo, Ele faz isso de maneira eficaz. Segundo ponto, uma pergunta. Quem é que errou em relação a Faraó, a Abrão? Não foi Faraó? Quem tomou a mulher? Faraó. Quem foi punido? A casa de Faraó. A família de Faraó. Aí você chega e fala, mas isso aí é injusto. Vamos lá, os humanistas, Revolução Francesa, vamos lá. Entendeu? Camiseta vermelha. Isso é injusto.
Faraó que peca e a casa dele que é punida? Não é uma boa pergunta? Lê o texto, a casa foi punida. Gente, aqui a gente aprende uma teologia bíblica que muitos cristãos não conhecem. Coisa séria. Existem pecados na Bíblia que são cometidos por uma pessoa, mas que a consequência desse pecado vem sobre todo um grupo. Olha que sério. Vou repetir. Existem pecados na Bíblia que alguém peca individualmente, eu. Mas a consequência vem sobre vocês todos. É o que aconteceu aqui. Ah, pastor, mas isso aí foi só com Faraó. Tem certeza? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos lá. Primeiro texto, Gênesis 20. Versículo 17. Gênesis 20, versículo 17. Deixa eu ver se esse texto aqui, esse aqui mesmo. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. O que aconteceu aqui? Abimeleque tomou a esposa de Abraão para ser sua mulher, de boa fé. Deus inclusive fala, olha, você não tocou nela porque eu te guardei. Só que veja que interessante, no meio de tudo isso, todo mundo ficou estéril na casa de Abimeleque. Quem pecou? Abimeleque. Quem pagou o pato? A esposa e as servas. A consequência do pecado veio sobre todo o clã. Interessante, né? Talvez você nunca parou para pensar nisso. Porque na nossa teologia caseira, a gente tem uma visão muito curta de Deus, o que nos atrapalha entender até o que está acontecendo aqui com a nossa cidade em relação à seca. Todo mundo está debaixo do juízo. Sabia que se não tivesse chovido semana passada, ia ficar um dia com água e 48 horas sem água? Eu pergunto, quem aguenta? Entende o tamanho da caixa d'água que você tem que ter para aguentar com o básico? Só para você entender. Do que eu estou falando? É coisa mais profunda, mas vamos para mais um texto. Livro de Josué, capítulo 7. Vamos mais à frente, sexto livro da Bíblia. Vai passar Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, vai chegar em Josué. Capítulo 7. Josué 7. Versículo 1. Diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema. Anátema é maldito. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Avém, do lado oriental de Betel, falou-lhes dizendo: subi, espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 homens, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Quem pecou? Acã.
Pegou objeto que não era para pegar na tomada de Jericó. Quem morreu? 36 homens que não tinham nada a ver com isso. O juízo foi sobre quem? Foi sobre Acã? Foi. Ele e a família dele tiveram um destino cruel depois. Cruel não, justo. Quem sou eu para falar cruel? Só que custou a vida de 36 homens. Juízo coletivo. Interessante, né? Mais um texto, vamos lá. 1 Crônicas, vai um pouquinho para frente. Capítulo 21. Vocês percebem que a nossa cabeça, determinadas ideias sobre Deus, nós simplesmente desvirtuamos aquilo. 1 Crônicas 21. Versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Qual é o caso aqui? Davi resolve fazer um recenseamento. Sabe que nem do IBGE? Só que no texto paralelo em Reis, a Bíblia ensina que foi Deus que incitou Davi. Em Crônicas vem o complemento, usando o diabo. Mas olha o que acontece. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide numerar Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saibais o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes, tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? E por que procura o meu senhor? E por que procura isso o meu senhor? Porque seria isso causa de delito em Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Olha que interessante, versículo 7. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Davi. É isso que está aí na sua Bíblia, João? Está o quê? Feriu a Israel. Qual foi a transgressão? O livro do Êxodo falava o seguinte: cada pessoa contada de Israel tem que pagar um ciclo em dinheiro para o templo. Primeiro ponto. Olha como Davi estava sendo provado por Deus e testado. Joabe avisou Davi: por que você vai fazer isso? Joabe era o principal general. Por que você vai fazer isso? Por que você vai trazer esse delito sobre Israel? Mas Deus tinha retirado sua mão sobre Davi. Davi estava sendo provado e Satanás estava na jogada. E nesse caso o coração de Davi foi exposto. E aí o que aconteceu? Deus trouxe juízo sobre Davi? Não. Trouxe juízo sobre Israel. Olha o que fala, versículo 14. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor lhe olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta. Quantos caíram por causa da transgressão de Davi? 70.000. Juízo coletivo. O rei errou. O povo pagou. Lógico. Não precisa ser nenhum gênio para entender que Deus já tinha determinado aquelas mortes. Com certeza, na economia de Deus, Deus já estava executando juízo sobre a vida daquelas pessoas. Mas nós não podemos afirmar que era todo mundo ruim que morreu. Provavelmente morreu gente de Deus, que lógico, assim que morreu, imediatamente estava com o Senhor. Mas nós nunca vamos se acostumar com a morte. 70.000 morreram.
É muita gente, por causa da transgressão do rei. Percebe que é bíblico o que eu estou falando? Aí a pessoa vai virar para mim e vai falar: ah, pastor, mas isso aí é antiga aliança. Não é? Até agora eu não usei só texto da antiga aliança. O Jesus que eu sirvo não faz isso não. Ah, é? O Jesus que você serve não faz isso? Olha, não é o mesmo Jesus que eu. Porque o Jesus que eu sirvo, que é o Jesus bíblico, faz isso sim. Livro do Apocalipse, capítulo 2. Para a gente entender a seriedade do mundo espiritual. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Apocalipse 2, versículo 16. Jesus falando. Está em vermelhinho aí na tua Bíblia, não está? É isso aí. Diz assim, Jesus falando à igreja de Pérgamo: arrepende-te, pois, vírgula, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada na minha boca. O que Jesus está falando aqui? Olha, se arrepende, igreja. Porque se vocês não se arrependerem, eu vou vir contra vocês e eu vou batalhar contra vocês. Quer ver mais um versículo? Apocalipse 2, versículo 5. Jesus falando. Está em vermelho aí, Carlinhos? Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, vírgula, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O que é tirar do lugar o castiçal? É remover a igreja. Você vai hoje em Éfeso, não tem igreja. Quem removeu? Jesus. Não é o juízo coletivo, não é uma doutrina do Antigo Testamento, é uma doutrina atual, vale hoje. Eu lembro que quando eu fui estudar a disciplina bíblica, foi por causa desses 2 versículos. Por quê? Porque eu entendi que Jesus, em determinada situação, poderia se virar contra a nossa igreja. E a chibata ia comer no lombo de todo mundo. Ah, pastor, mas não é justo, a pessoa não sabia. Os humanistas vão falar isso, não vão? Não sabia? Tem certeza? Alguém pode alegar para Deus que não sabia? Vamos ver o que a Bíblia fala. Romanos capítulo 2. Vamos voltar lá. Esse não sabia até interessante, né? Você chega para as pessoas e pergunta, abre aí Romanos 2, nós vamos dar uma risada junto. Já aconteceu com vocês. Você chega para a pessoa e pergunta, você já leu Apocalipse? Que a pessoa respondeu não, porque se eu não saber, aí eu não vou me incomodar, como se fosse mudar alguma coisa. Quem já ouviu isso? Que ideia mais infantil. Se eu não saber, não vai acontecer nada. Olha o que Romanos fala. Romanos 2, versículo 12. Diz assim. É isso. Ah, estou no 1, por isso que não estava batendo aqui, ó. Vamos ler o 11. Romanos 2, 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justos. 14. Porque quando os gentios, que somos nós, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Versículo 15, é o nosso ponto. Os quais mostram
a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. O que Paulo está falando aqui? Você é gentil, nunca ficou sabendo da lei. Eu, Deus, coloquei a lei no seu coração. Essa lei escrita no seu coração, juntamente com a sua consciência, juntamente com o seu pensamento, ela é juiz para você. Você nunca teve a lei, você vai ser julgado da mesma forma, sem lei. Você é judeu, conheceu a lei e transgrediu, vai ser julgado igual, com lei. Porque para Deus não há acepção de pessoa. Se você não conhecia a lei e transgrediu, você está errado, porque ela está na sua consciência, ela está no seu coração. Todo ser humano desse planeta tem a lei gravada no seu coração. Não pode alegar ignorância. Pode ser da tribo Biribiri, lá da Cochinchina. Nunca teve contato com ninguém. A lei está lá no coração dele. Vai para o inferno porque transgrediu. Ah, mas se tiver alguém salvo lá, Deus vai explodir o barraco aqui, o pregador cai aterrissado lá, prega para ele é salvo, vão junto para o céu. Sabiam, né? As pessoas nunca te perguntaram? Ah, mas aquelas pessoas que nunca teve contato com homem branco, como é que faz? Não tem nenhum eleito lá. Porque se tiver um eleito com o nome escrito no livro da vida, Deus vai mover céus e terra e vai buscar a pessoa. Tranquilo. Mas é julgado pela lei gravada no seu coração. E para gravar muito mais, acho que é o nosso último texto. Vamos abrir Levítico capítulo 5. Terceiro livro da Bíblia, lá pertinho de Gênesis. Ó, nem na minha chegou. Era mais fácil abrir em Gênesis e voltar, né, Maurício? Levítico 5. Ó que interessante. Versículo 17, vira a página. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Está aqui, o tempo todo. Aí você vai falar, mas pastor, onde é que entra a misericórdia de Deus? Onde é que entra o Deus bom? Onde é que entra o Deus de amor? Não é também uma boa pergunta? A própria Bíblia vai mostrar onde é que entra o Deus de amor. Livro do Gênesis, capítulo 20. Estamos voltando tudo, né? Nossa, hoje a unha foi pro vinagre, hein, Julião? Gênesis 20. Olha onde que entra a bondade de Deus. Versículo 4. Versículo 3. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Versículo 6. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso não te permiti tocá-la. O que Deus fez aqui? Sobrenaturalmente, vendo a sinceridade de coração de Abimeleque,
apareceu em sonho. E de alguma maneira que a gente não sabe, pela sua providência, não permitiu que Abimeleque tocasse na sua mulher. Aí você pode virar para mim e falar, nossa pastor, mas depois que o pastor pregou isso aí, eu tô meio com medo. Eu ficaria com medo. Porque, ó pastor, tirando a última noite que eu comi 3 melancia com 2 pernil, faz tempo que Deus não fala comigo em sonho. Concorda que é sobrenatural? Que a semana passada Deus falou com você em sonho? E na retrasada? E na outra? Toda semana, João, Deus fala em sonho? Não é uma coisa esquisita? Mas olha que interessante, irmãos, a Bíblia é linda. A Bíblia tem resposta para tudo, quando pregada corretamente. Livro do Gênesis, capítulo 26. Último texto agora. Olha que legal. Versículo 8. 26, 8. Vamos ler o 6. 26, 6. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa de vista. Versículo 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como pois dissesse, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse a Abimeleque: que é isso que fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse homem e sua mulher, certamente morrerá. Qual era o caso? Isaque chegou em Gerar, ficou com medo de ser morto. Disse que Rebeca era irmã dele, mentiu. Como que Deus avisou Abimeleque? Em sonho? É Abimeleque? Isso é Abimeleque? Não. Avisou como nos avisa todos os dias. Através da providência, através da circunstância. Num determinado momento, determinado por Deus, Abimeleque estava coçando o dedão do pé, bebendo um café, resolveu ver como é que estava o pôr do sol na janela. Eu que estou falando, né? Estou ilustrando. E aí, quando ele olhou com a janela, o que ele viu? Isaque tocando em Rebeca, de uma maneira que ele identificou que era a mulher dele. Eu pergunto, quantas vezes você já foi livrado de coisas erradas, de coisas que eu trazer juízo sobre a sua vida, em que você estava de boa fé, e Deus, na sua misericórdia, na sua providência, te mostrou, através das circunstâncias, que você estava entrando num barco furado. A pergunta é: Deus se comunica com seus filhos. Deus não poderia estar mais perto dos seus filhos do que ele já está. Se você é nascido de novo, o seu espírito é um só com o Espírito do Senhor. A pergunta é: o seu rádio está sintonizado? Quando Deus tem te falado através das circunstâncias, através de princípios bíblicos, você está atento? Ou está com a cabeça cheia de potoca, cheia de coisa maluca, longe da comunhão de Deus, longe das orações, longe do ensino da palavra, longe da leitura bíblica, e ainda está querendo ouvir Deus? Você acha que é assim que funciona? Aquele velhinho barrigudinho que você faz coceguinha na barriga, ele... Entende o que eu estou falando? Deus é bom. Deus é justo. A consequência vem. Mas Deus sabe do teu coração.
E ele se comunica com você de maneira eficaz. Só tem um problema. Essa comunicação tem um problema. Eu e você. A nossa carnalidade. A nossa falta de foco em Deus. A nossa falta de comunhão com o Espírito Santo que habita em nós. Lembram? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Você busca a presença do Senhor nos cultos da sua igreja? Você entende que cada vez que você senta aqui, você está se expondo a uma unção sobrenatural da presença de Deus? Você entende que cada vez que você abre sua Bíblia e dedica tempo, Deus fala com você? Você entende que no seu viver diário, Deus te mostra claramente, através da circunstância, que algo não está bem, algo não está certo, que você precisa mudar. Mas por causa da minha carnalidade, da minha vida moderna maluca, muitas vezes eu fico cego, eu fico surdo. E obstruo o agir de Deus na minha vida. E aí o que Deus faz? Ele arrocha mais ainda, te põe na disciplina. Para você deixar de ser carnal e começar a dar valor no que realmente importa, que é a comunhão com Deus, na verdade, na vida. A única coisa real que você tem, a única coisa que importa é a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha, Pai, nos ajudando em nossa fraqueza, nos capacitando a viver uma vida cristã piedosa, que nós possamos em humildade e com todo amor estarmos nos aproximando mais e mais de Ti, que possamos estar trazendo a nossa família, os nossos lares, tudo aquilo que fazemos para debaixo da comunhão contigo. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes andamos atarefados com muitas coisas e esquecemos daquilo que é o principal, que é a Tua presença, a Tua mão e o Teu mover em nós. Que o Senhor venha derramando a Tua graça, nos dando sabedoria e nos capacitando, Senhor, a viver uma vida cristã simples, porém cheia do Teu poder e cheia de frutos. Em nome de Jesus. Amém.